Shalom, homens de honra. 9 de agosto. Vamos lá. Fique firme. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, então. Vamos para o versículo do dia 9 de agosto. Então Moisés disse ao povo: não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Êxodo 14, verso 13. O que quer dizer esse versículo para nós, para mim e para você hoje? Primeiro pedacinho do versículo. Não temais. Moisés estava diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás. Humanamente, não havia saída. Hoje, esse primeiro pedaço do versículo, para mim e para você, quer dizer o quê? O medo pode fazer você tomar decisões precipitadas. Deus está dizendo: não deixe o medo decidir por você. Olha lá. Eu e você hoje temos que aprender isso. Que o medo não pode nos decidir. Não podemos o medo deixar decidir. Por mim e por você. Amém? Segundo pedacinho do versículo. Estais quieto. Ficar quieto não significa ficar parado para sempre. Mas parar de agir pelo desespero e confiar em Deus. Olha lá. Confiança. Hoje, segundo pedaço do versículo para nós, diz assim: nem toda situação precisa ser resolvida imediatamente pelas suas mãos, pela sua força. Às vezes, antes de agir, você precisa silenciar a ansiedade e ouvir a direção de Deus, olha lá. Ouvir a voz dele. Ele que vai dar a direção, ele que vai nos capacitar, ele que vai dar as estratégias para nós, para mim e para você. Então, às vezes, vamos ter que silenciar. Amém? Terceiro pedacinho do versículo. E vede a salvação do Senhor. Deus estava prestes a fazer aquilo que Israel não poderia fazer sozinho. Abrir um caminho onde não existia caminho, olha lá. Hoje, esse terceiro pedaço do versículo diz assim para mim e para você. Quando você não consegue enxergar uma saída, isso não significa que Deus não tenha uma. O limite da sua capacidade não é o limite do poder de Deus, olha lá. E você tem que confiar mais para quê? Porque a hora que eu e você, a hora que estiver nessa situação que a gente vê que não vai ter saída, Deus vai abrir, Deus vai fazer ter uma saída para mim e para você. Quarto pedacinho do versículo. Que ele vos mostrará hoje. A palavra era para aquele momento específico. Israel precisava confiar em Deus naquele dia. Porque naquele dia Deus ia fazer algo sobrenatural para eles. Hoje, esse quarto pedacinho do versículo para mim e para você, não permita que a preocupação com o amanhã roube a fé de hoje, olha lá. É um dia após o outro. Deus dará direção e graça para cada etapa da nossa situação, da minha e da sua. Pelo tema Fique Firme, que é o título do nosso devocional hoje, quando o medo disser não há saída, lembre-se de que Deus pode abrir um caminho onde seus olhos não conseguem enxergar. Temos que lembrar de Deus, eu e você, quando a gente vê que não tem saída pelos nossos olhos. Temos que lembrar que temos Deus ao nosso lado. E Ele vai fazer algo para mim e para você. Ficar firme é escolher confiar em Deus quando as circunstâncias mandam você desistir. Olha lá. Quando o medo falar para mim e você desistir, a gente tem que confiar em Deus. Todos os dias a gente precisa confiar, mas quando o medo vier, que ele vai vir. A gente tem que falar: não, tem um Deus comigo, eu não vou desistir. Estou na fé com Deus. Deus vai fazer algo para mim especial. Você não precisa enxergar o caminho para continuar firme.
Precisa confiar naquele que pode abrir o caminho, ó lá, como ele abriu o caminho no Mar Vermelho para o pessoal passar. E após abrir o caminho, o que aconteceu? O povo foi salvo. Deus vai fazer isso comigo e com você. Tenho certeza, Ele vai fazer a gente abrir o caminho nas nossas aflições, nas nossas angústias. Só precisamos estar com fé nele. Fé, porque só a fé pode parar o medo. Amém? Então é isso. Explicação de Êxodo 14, verso 13, que é o versículo do nosso devocional do dia de hoje, dia 9. Vamos para a mensagem central do nosso devocional agora. Fique firme, é o título. O medo pode ser um grande inimigo na nossa jornada. Muitas vezes, ele nos paralisa e impede que avancemos em direção ao destino que Deus preparou para mim e para você. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, mas com os egípcios vindo atrás. Era um momento de grande tensão, mas Deus os chamou para confiar nele e atravessar para o outro lado. Assim como os israelitas, precisamos nos posicionar e seguir em frente, mesmo quando o medo tenta nos segurar. Deus nos dá a promessa de que Ele está conosco em cada passo e que não precisamos nos ocupar com as barreiras à nossa frente. Quando estamos paralisados pelo medo, é importante nos lembrar de que, ao confiarmos em Deus, Ele nos dará a força para atravessarmos qualquer obstáculo. Quando confiarmos em Deus, eu e você tem que confiar como esse povo estava confiando. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele vai abrir a situação para mim e para você também. Ele vai fazer nós sairmos dessa situação. Precisamos do quê? Confiar mais. Porque Ele vai dar força. Se a gente tiver em fé com Ele e confiando nele, tudo vai acontecer para mim e para você como aconteceu com aquele pessoal. Ele vai fazer a gente atravessar os obstáculos do dia a dia que eu e você tem. Que pelos olhos humanos a gente não consegue vencer. Mas se eu e você tiver confiando e fé nele, a gente vai romper. A gente vai romper. O medo não vai nos parar. Talvez você esteja enfrentando um grande desafio neste momento. Algo que o amedronta e o faz hesitar. Deus o chama para se levantar, confiar nele e atravessar essas barreiras. Ele já preparou o caminho e lhe dará a vitória. O livramento de Deus está pronto, mas precisamos confiar e avançar, mesmo se tudo parecer impossível lá. Ele já está dando a vitória para mim e para você, está falando aqui. Ele já preparou o caminho para mim e para você. Se Ele preparou o caminho e nós estamos enfrentando isso, Ele vai romper também. Só que nós precisamos fazer a nossa parte, confiar mais, entregar mais para Ele as minhas coisas e as suas. Ele quer que nós avancemos, eu e você. O medo não pode nos parar. Vai dar medo, mas o medo não pode nos parar. O medo vai fazer a gente agir precipitadamente. Só que eu e você, confiando nele, tendo fé nele, Deus vai fazer a gente agir com sabedoria perante o medo que vier para mim e para você. Amém? Então essa é a mensagem central do nosso devocional. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa live. Amém? Quero também que você agora feche os olhos, por gentileza, para nós fazermos a oração do nosso devocional. Pai, ajude-me a vencer o medo e confiar no Senhor. Sei que já preparou o caminho para mim e confio que conduzirá à vitória. Amém. Pode abrir os olhos. Nós já sabemos, eu e você. Ele já preparou o caminho. Temos que confiar nele. Para ele conduzir eu e você na vitória. Sem confiança nele, ele não vai nos conduzir à vitória que ele tem para mim e para você. Ajudar eu e você a vencer o medo. Temos que, ele tá, até a oração falar para mim e para você que nós temos que vencer o medo. Falando para ele ajudar eu e você a vencer o medo. Amém? Nosso devocional fala para nós lermos aqui Mateus
Mateus 14, verso 22 a 33. O que fala em Mateus 14, verso 22 a 33? Fala assim, ó. Na minha Bíblia tem um título. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Olha lá. Por que Pedro não conseguiu até Jesus sobre as águas? Porque ele ficou com medo da tempestade e perdeu o foco. Quando ele estava com o foco, era Jesus, ele andou sobre as águas. Mas o medo tomou conta dele, da tempestade que estava naquele momento. Mas mesmo na tempestade, se ele não tivesse perdido o foco, ele ia até Jesus. Porque o foco era Jesus e ele não ia ter medo. Eu e você tá assim. A gente sabe que o foco é ele. Só que a gente se distrai com as pequenas coisas que estão ao nosso redor. E a gente não vai à vitória por quê? Porque aí vem o medo e nos paralisa. Amém? Então leiam você essa passagem e reflita. Não podemos perder o foco, porque Deus vai estender a mão para mim e para você, na hora que nós estivermos afundando. Só que Ele não quer isso de mim e de você. Ele quer que eu e você fique firme no foco, porque o medo não pode nos parar, está falando o texto aqui. Temos que confiar. Pedro naquele momento perdeu a confiança. Por isso que ele começou a afundar. Veio o medo, ele perdeu a confiança e veio o medo. Aí ele começou a afundar. Mas Deus foi lá e salvou, estendeu a mão. E falou o quê? Homem de pequena fé. E ele tinha falado para os discípulos: não temais, sou eu. Porque eles estavam com medo, achando que era um fantasma andando sobre as águas. Eu e você às vezes está assim, achando que é um fantasma que está falando comigo, com você. E não é o fantasma, é o Senhor. A partir de hoje temos que aprender com essa passagem de Pedro andando sobre as águas. Em Mateus 14, verso 22 a 33. Temos que ler e refletir. Não importa o que você está passando, não importa o que eu estou passando. Já está falando o texto aqui que nós temos vitória. Deus já deu a vitória para mim e para você. Como ele abriu o mar vermelho para aquele pessoal que estava sendo perseguido. Ele vai abrir também o mar vermelho para mim e para você. Ele vai nos salvar.
como salvou Pedro, mesmo tendo medo, porque Pedro não era para estar vivo. Pedro desafiou ele naquele momento. Se és tu, faz eu ir até você. Ele falou, então venha. Ele foi, só que perdeu o foco, o medo, tempestade. Ele afundou. Aí Deus salvou, estendeu a mão e falou, homem de pequena fé. Por que falou isso? Porque ele não estava confiando nele. Ele já tinha falado que era ele que estava vindo. E Pedro desafiou. Não acreditou que era ele. Circunstâncias fez Pedro perder o foco, ficar com medo. A tempestade. Às vezes eu e você está passando por uma tempestade e estamos perdendo o foco. E o inimigo só quer que a gente perca o foco. Às vezes não quer mais nada em mim e de você. Só quer que a gente desvie o foco para nós não atingirmos nosso objetivo. Que Deus tem para mim e para você, nosso Pai. Ele só quer desviar. Ele só quer que a gente olhe para a direita ou para a esquerda. Só. Não quer que a gente ande reto, focado. E aí já nos atrapalha. Aí a gente já começa a decidir coisas erradas. Porque o medo vem, a gente começa a ficar precipitado. Não podemos desviar agora o olhar. Daqui até o final do ano. Faltam 5 meses. Temos que virar. Tem que virar uma chave esse devocional para mim e para você. Temos que mudar para 2027, agirmos de forma diferente. É reta final. Devocional nosso também falou alguns dias atrás como nós estamos enxergando nossa vida, como estamos tendo a visão da nossa vida, como eu e você está enxergando a nossa vida. Temos que mudar até o final do ano, virar a chave para sermos melhores em 2027. Hoje ele está falando para mim e para você, que ele vai abrir o caminho para mim e para você. Só que precisamos confiar, ter confiança, mais confiança nele. Mais confiança, mais fé nas circunstâncias que nós temos no dia a dia, um dia após o outro. A angústia também não pode nos dominar, a angústia de amanhã. Não podemos ter essa angústia também. O que vai acontecer amanhã a gente não sabe. É hoje. É hoje. Um dia após o outro. Confiando no Senhor, nosso Pai. Porque Ele tem coisas grandes para mim e para você. Tem coisas grandes que estão por vir. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E se estamos aqui é para... alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Por isso que é um dia após o outro. Amém? A frase final do nosso devocional é essa. O medo pode paralisar, mas Deus nos chama para atravessar as barreiras com confiança. A explicação de Mateus 14, verso 22 a 33 é essa. Primeiro pedacinho do versículo, vamos lá. Pedro andando sobre as águas, mas também revela uma grande verdade. A tempestade não significa que Deus deixou de estar presente, olha lá. Primeiro pedaço do versículo se encontra no verso 22 a 24. Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, ponto. Os discípulos estavam no mar e o vento era contrário. Eles estavam exatamente onde Jesus havia mandado estar. Hoje, esse primeiro pedaço do versículo quer dizer o quê? Estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de tempestades. Você pode estar obedecendo a Deus e ainda assim enfrentar ventos contrários. Desafio. Jesus foi ao encontro deles, segundo o pedacinho do versículo. Jesus foi ao encontro deles. Onde está isso, Alexandre? No verso 25. Durante a madrugada, Jesus foi caminhando sobre o mar até os discípulos. Hoje, segundo o pedaço do versículo, quando você pensa que está sozinho na tempestade, Jesus continua vindo ao seu encontro. Olha lá. Ele quer nos ajudar, o Senhor. Ele quer estar conosco, comigo e com você todos os dias. E em todos os desafios nossos, Ele quer estar conosco. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus, olha lá. O silêncio de Deus não significa que Ele está longe de mim e de você. Ele está perto. Às vezes eu e você está longe dele, porque o nosso medo, o medo nosso, o medo meu e seu, nos atrapalha. Aí a gente fica distante.
Terceiro pedacinho do versículo está no verso 27. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Antes de acalmar a tempestade, Jesus acalmou o coração deles, olha lá. Porque todos eles estavam com medo da tempestade e vendo aquele homem vindo, não sabia quem era. Eu e você também, às vezes a tempestade vem para mim e para você, que são nossos desafios, e a gente não sabe o que fazer, a gente tem medo. Calma, Jesus está falando para mim e para você, calma. A primeira coisa que Deus quer vencer a primeira coisa que Deus quer vencer nem sempre é a tempestade ao redor. Nem sempre são os desafios meus e seu ao redor. Mas o medo dentro de nós, olha lá, ele quer que a gente perca o medo. Quer que a gente, no momento da tempestade, dos desafios nossos, ele quer que a gente se acalme. A primeira coisa que ele quer acalmar o quê? É o medo nosso, meu e seu. A presença de Jesus é maior que aquilo que está tentando assustar você, olha lá. A presença de Jesus. Temos que ter confiança nele, porque até isso ele vai nos acalmar. No meu desafio e seu todos os dias. E falar que a gente não tem desafio, pessoal, é mentira. É mentira que a gente está falando. Não tem nenhum desafio no dia a dia. Você tem. Alguma coisa você tem. Você está mentindo se você falar que não tem nenhum desafio. Você está mentindo, porque todos os dias nós temos um desafio. Seja ele pequeno, seja ele grande. Alguma coisinha você tem. Mas Deus está conosco no pequeno e no grande desafio que eu e você tem no dia a dia. Todo dia nós enfrentamos alguma coisa. Todos os dias. Quarto pedacinho do versículo. Pedro saiu do barco. Está no verso 28 a 29. Pedro pediu uma palavra de Jesus e, ao receber a ordem, vem, saiu do barco e andou sobre as águas. Hoje, o que aconteceu para mim e para você nesse pedacinho do versículo? Fé é dar passos baseados na palavra de Jesus. Olha lá. Eu e você tem que ter essa fé para andar nos passos dele, na palavra dele. Mesmo quando o cenário parece impossível, olha lá. Mesmo quando nós não temos saído do nosso desafio, temos que ter esse passo de fé na palavra dele. Não fique preso ao lugar de segurança quando Deus está chamando você para avançar. Ó. Deus quer que nós avancemos todos os dias. Mas às vezes o medo que nós temos internamente, eu e você, não deixa a gente avançar. Temos que lançar esse medo fora. Como que a gente vai lançar? Pela fé. A fé que vai lançar esse medo fora. Quanto mais fé nós tivermos, menos medo nós vamos ter. Quinto pedacinho do versículo. Pedro olhou para o vento e começou a afundar. Está no verso 30. Quando Pedro desviou os olhos de Jesus e percebeu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Olha, ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco, desviou o olhar. Por que ele desviou o olhar? Não era para desviar. Eu e você também não podemos desviar, perder esse foco. Aí ele sentiu a brisa do vento. Até então ele não estava sentindo nada, porque o foco era Jesus. Ele desviou o olhar, o medo veio. Ó. Eu e você não podemos perder o foco, porque o medo vai vir também. Perdeu a fé. Nessa hora ele perdeu a fé. E começou a afundar. E o inimigo nosso também quer que a gente perca o foco. O medo quer que a gente perca o foco. Não podemos perder a fé. É a fé que vai segurar esse medo. Vai fazer você andar sobre as águas até o fim com ele. Porque nós estamos focados em Jesus e com fé. E o medo não vai nos parar. Não podemos desviar o olhar. O foco é ele. Hoje, aquilo que recebe sua atenção começa a influenciar sua fé. Olha lá. É a fé. Se você fixar os olhos no problema, olha lá, o medo cresce. Olha lá. O que aconteceu com Pedro? Ele focou no problema. Ele desviou o olhar. Focou na tempestade, que era o problema aí, ó. Perdeu o foco. O medo dominou ele. Aí o medo cresceu. Quando fixa os olhos em Jesus, a fé permanece, ó lá. Não podemos tirar o foco dele. O olho nele. No nosso Jesus. Eu e você, nos nossos desafios. Está falando aqui no texto.
Não é eu que estou falando, é o texto que está falando para mim e para você. É a palavra. Não podemos desviar o foco. Não podemos, é ele o foco. Não podemos desviar o olhar. O medo não pode. Nós temos que crescer na fé, para que o medo, na hora que vier, não combater a fé. É a fé que vai combater o medo. É a fé que vai fazer você ter o foco nele e não vai desviar o nosso olhar para nada, dependendo do que nós estamos passando. É isso que está falando para mim e para você hoje aqui. Temos que fixar os olhos no Senhor, no Jesus, e não desviar o olhar, dependente da tempestade que você está passando, os desafios. O foco é Ele, ponto. Vamos andar até Ele. Ele vai abrir o caminho. Ele tem uma vitória para mim e para você, só que a gente se desviar o foco, o medo vem e cresce. Temos que ter mais fé. Fé é a palavrinha certa. Fé. Sexto pedacinho do versículo, está no verso 30. Senhor, salve-me. Pedro reconheceu sua incapacidade e clamou por Jesus. Por quê? Porque ele desviou o olhar. Incapacitou ele. Hoje, não tenha vergonha de pedir socorro. Pedro pediu socorro, salve-me. Jesus foi lá, estendeu a mão e salvou ele. Ele estava afundando. Socorro. E eu e você também podemos passar por isso, mesmo no sufoco, perdendo o foco, ele vai nos salvar. Ele vai nos salvar. Vai fazer que nem Pedro, vai nos salvar. Só que ele não quer que eu e você perca o foco. Quando perceber que está afundando, clame por Jesus. Ele continua sendo a nossa salvação, ela sempre, sempre, sempre ele vai estar conosco, estendendo a mão em sul. Mesmo com pouca fé em você, afundando, tendo as nossas decisões erradas, ainda ele está nos ajudando. Mas não podemos mais errar. Não podemos ficar errando toda hora, toda hora, toda hora. Temos que aprender. Errar menos. Eu e você às vezes estão errando muito. Vamos começar a errar menos agora. Vamos errar menos. Vamos focar mais, ter mais fé, confiança. Confiar mais. Andar mais na fé, que a gente vai errar menos, o medo vai ficar perdendo a força. O medo vai perder a força. Quanto mais confiança nós tivermos e mais fé, o medo vai perder a força. É só isso que vai combater o medo, a fé. O meu medo às vezes está muito. Temos que parar com isso hoje. Temos que parar. Temos que ter mais fé, mais confiança para combater esse medo interno, meu e seu, que está nos paralisando e Ele não quer que nos paralisa. O Senhor está falando para nós que nós temos que avançar. Ele já tem a vitória para mim e para você. Sétimo pedacinho do versículo se encontra no verso 31. Jesus estendeu a mão. Hoje, esse sétimo pedacinho do versículo, mesmo quando nossa fé enfraquece, olha lá, Jesus não abandona quem clama por Ele, quem chama por Ele. Ó. A mão de Cristo é mais rápida que o nosso desespero. A mão dele é mais rápida do que nossas aflições, nosso desespero. Oitavo pedacinho do versículo se encontra no verso 32 a 33, no final dele. A tempestade terminou quando Jesus entrou no barco. Olha lá. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, parou. E os discípulos reconheceram quem ele era. Até para os discípulos ele teve que provar quem era ele. Porque parou, cessou a tempestade, as marolas do mar. As ondas agitadas. Hoje, esse oitavo pedacinho do versículo final, para mim e para você, fala assim: a presença de Jesus muda o ambiente. A tempestade pode até durar um tempo, mas quando Cristo está no barco, você não está perdido. Ó. Será que vai ter que acontecer isso comigo e com você?
Essa tempestade podia ter parado. Fazia tempo. Se Pedro fosse até ele com confiança, ele já estava no barco. Antes de acontecer tudo isso, a tempestade já tinha cessado. Mas não. Pedro desviou o foco, afundou, Deus salvou, colocou no barco. Provou para os discípulos que era ele. Por quê? Porque a tempestade parou. E eu e você, às vezes, ele tira a gente do desafio. E mesmo assim a gente não acredita que é ele. Não podemos mais, pessoal. Temos que confiar mais, andar mais na fé. Que ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Ele faz o nosso dia, eu e você, vencer mais um dia. Todos os dias. Dependendo do que nós estamos fazendo. Só que hoje não. Hoje tem que virar a chave para mim e para você. Temos que confiar mais, colocar na mão dele todas as coisas para nós enfrentarmos o dia a dia. Que ele já deu a vitória. Ele já deu a vitória para mim e para você. Basta nós fazermos nossa parte. Amém? E a conclusão, em cima do tema nosso devocional, fique firme. Esse capítulo de Mateus 14, verso 22 a 33, vai ensinar para mim e para você o quê? Fé não é a ausência de tempestades. Fé é permanecer olhando para Jesus durante a tempestade. Temos que olhar para Ele sempre. Não podemos olhar para os nossos problemas do dia a dia. Não abandone o barco por medo, olha lá. Não abandone a fé por causa do vento e não tire os olhos de Jesus por causa das circunstâncias. Nós não podemos perder a fé. Temos que ter fé nele. Dependendo das circunstâncias que eu e você está passando. Ele tem que estar no nosso barco. Ele tem que entrar no nosso barco. Só que se nós tivermos pouca fé, ele não vai entrar. Temos que ter fé. Foco nele. Para ele entrar nesse barco meu e ser rápido. Para ele nos conduzir. Ele já nos conduz como nós estamos. Imagina ele no nosso barco. Dentro do nosso barco. Como que vai ser nosso dia? Nós vamos vencer os problemas que a gente nem vai sentir. Nem vai perceber que enfrentamos um desafio tão grande. Ele conosco. É isso que vai acontecer comigo e com você. Vamos passar o dia sem medo. Imagina você passar o dia sem medo. Coisa linda. Nossa, eu não tive medo hoje. Olha que maravilha. Porque Deus estava comigo. Deus me guiou. Tive sabedoria para decidir as coisas de hoje. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Não podemos ter fé só hoje, final de semana. Fé nossa tem que ser todo dia, constância. Todo dia. Às vezes você só descansa hoje. Num sábado ou num domingo. Não, Deus quer que você descansa todos os dias, irmão. Todos os dias. Temos que confiar mais e andar mais na fé. Às vezes você só não tem medo hoje, que é feriado. Você não tem medo no sábado, não tem medo no domingo, porque não tem. Você está. Não, Deus quer que você fique isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. Descansa nele. Amém? Fique firme. O vento pode ser contrário. As águas podem estar agitadas. Mas Jesus continua sendo maior que a tempestade, irmão. É isso. Jesus é maior que tudo. Vamos refletir mais nessa passagem de Mateus 14, verso 22 a 33. Amém? Então quero que você tenha um dia produtivo ainda hoje. Feliz Dia dos Pais, para os pais do mundo inteiro. Quero que você tenha um dia abençoado, produtivo. Quero que ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios. Quero também que ele blinde você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa entrar nas suas casas e onde você estiver.